Glória a Deus, aleluia. Irmãos, paz seja convosco. Eu estou ali esperando mais uma música. Eu falei, nossa, já acabou, amém? Provérbios capítulo 1, verso 7. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Quem achou, dá glória a Deus. Eu quero compartilhar dentro dessa palavra com vocês hoje algo da parte de Deus para a sua vida, para a nossa vida. E eu tenho certeza que vai ser muita bênção. Você pode dar glória a Deus aí? Provérbios 1, 7. Quem achou, dá glória. Quem não achou, diga, estou procurando. Pode procurar aí, Provérbios 1, 7. Nós vamos falar sobre sabedoria. Quem precisa de sabedoria? Ainda mais nesse tempo de hoje, nós precisamos e muito. Vamos ler o versículo. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento ou da sabedoria. Diga, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento ou da sabedoria. Diga, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Vamos lá, diga, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Não tem louco aqui, amém? Só tem sábio aqui. Feche os olhos e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abra o nosso entendimento nesta manhã de Santa Ceia tão especial, para que nós possamos compreender e entender de maneira sábia aquilo que o Senhor tem para ministrar o nosso coração. Eu me coloco para ser apenas um canal, apenas um vaso, e nada mais do que isso, que eu diminua e que Cristo cresça e que a glória e a honra seja dele, de Jesus. Amém. Pode se sentar no seu lugar. Eu quero compartilhar com vocês sobre temor do Senhor. Nós vamos tentar falar sobre o temor do Senhor, vamos tentar falar também sobre a sabedoria como princípio, né? O temor do Senhor é um princípio, né? É um caminho para a sabedoria, né? Nós vamos tentar falar dessas duas palavras, temor e sabedoria. Diga, temor e sabedoria. Aleluia. Primeira revelação que a gente precisa aprender sobre sabedoria. Sabedoria, ela é a habilidade de ver as diferenças. Aleluia. Quando uma pessoa ela é sábia, ou ela recebeu sabedoria, ela recebe discernimento para justamente ver as diferenças. Quando eu não vejo as diferenças, quando eu não percebo as diferenças, é falta de sabedoria. Então a sabedoria me faz ver a diferença do lugar ou de lugares, ver a diferença, por exemplo, de ambiente. Quando, por exemplo, quando a gente fala lugar, até mesmo num passeio, até mesmo numa viagem, num hospital, numa delegacia, não importa o lugar. Você, quando tem sabedoria, você tem discernimento para perceber que não dá para falar alto naquele lugar. Você tem sabedoria para perceber que tem que esperar a sua vez. Você tem sabedoria para ter esse discernimento de perceber ambientes, né? Você quer ver uma outra coisa? Sabedoria para perceber pessoas. Nem todas as pessoas são iguais. Existem pessoas, não que as pessoas elas são, umas são menores, outras maiores, não, mas existem categorias, existem cargos, existe conquista que as pessoas tiveram. Eu não chego perto de um juiz e vou chamar ele de Sr. José, né? Sou Pedro, não, é uma autoridade. Então, quando eu tenho sabedoria, eu tenho discernimento para discernir lugar, ambiente, pessoas, autoridades, compromissos. Eu tenho sabedoria para ver a habilidade, para entender a questão da honestidade, entender a questão de ser correto nas minhas coisas. A sabedoria me dá lucidez. Aleluia, gente. Quem quer ser lúcido, diga amém. Ela me dá lucidez para dar valor às coisas importantes da vida. A sabedoria me faz ser uma pessoa sensata. A sensatez me faz perceber algumas coisas quando eu sou sensato.
Então eu preciso perceber que essa é a primeira linha para a gente entender um pouco sobre sabedoria, né? E a palavra que a gente leu está dizendo que o temor do Senhor, vem primeiro o temor, é o princípio da sabedoria, aleluia. Então não há como eu ter temor, não há como eu ter sabedoria se eu não tiver temor. Eu preciso discernir o que é sabedoria. Você aprendeu agora. O que é sabedoria? Diga comigo assim, é habilidade. Fala comigo, é habilidade de ver as diferenças. Pastor, explica de forma mais simples. O que é sabedoria? É ter discernimento. Aleluia. É quando eu tenho discernimento das coisas, é quando eu percebo lugar, pessoas, ambientes, situações. Eu percebo, por exemplo, quando eu tenho sabedoria, que de repente o comportamento daquela pessoa não foi tão bom como eu esperava, mas será que ela não está passando por alguma luta? Será que ela não está passando por alguma aflição? Será que ela não está doente? Será que ela não está desempregada? De repente está acontecendo alguma coisa, e eu percebo, através da sabedoria, que o comportamento daquela pessoa não é sempre daquela mesma maneira, mas mudou. Então, a sabedoria me faz eu ter esse discernimento, aleluia. Então eu não brigo com pouca coisa, diga amém. Eu aprendo a esperar, eu aprendo a ouvir mais, eu aprendo a escutar, depois eu vou procurar saber, vou esperar passar, depois eu vou procurar saber o que está acontecendo. Isso é sabedoria, aleluia. Quem quer sabedoria, diga amém. Agora, essa sabedoria também precisa ser tratada e colocada à altura da divindade que nós servimos, do Deus que nós servimos. Por exemplo, ver uma divindade e tratá-la à altura, como que nós estamos tratando a Deus? Quando a gente vai para o texto de Davi na era de Araúna, quando lhe é dada a oportunidade para que Davi desse aquela oferta, desse aquele sacrifício, e aquele sacrifício não lhe custasse nada, você vai perceber que a sabedoria, que a habilidade de ver as diferenças e de ter discernimento de quem você está se relacionando ou com quem você está se relacionando, dá a Davi o discernimento de não aceitar aquela oferta. Quando o rei de Araúna fala para ele assim, você pode pegar os bois, você pode pegar a lenha, você pode ficar com a eira, com a terra, Davi discerne naquele momento que ele não poderia dar para Deus uma oferta que não lhe custasse nada. Isso é sabedoria, aleluia. É quando eu entendo as coisas, quando eu discerno as coisas, principalmente com relação a Deus. Você sabe que aquela oferta trouxe um resultado muito grande para Davi, justamente porque ele comprou aquela eira por 600 ciclos de prata. Então ele consegue agora dar para Deus alguma coisa que lhe custou. Ele custou muito, então aquela oferta teve valor. Eu preciso discernir o Deus que eu estou servindo, como que eu estou tratando, como que está o meu comprometimento com esse Deus, como é que eu estou levando a minha vida cristã, o que eu estou fazendo com o Evangelho de Jesus, com a minha vida cristã, como é que eu estou tratando esse Deus? Aí quando você percebe isso, você percebe que Davi tinha sabedoria, ele tinha temor a Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando eu tenho temor a Deus, a minha relação com Deus, a Bíblia diz, eu não posso dar ao meu Deus o que não me custe nada. Ou seja, esse temor, esse relacionamento, dá a ele sabedoria para discernir o momento. Quando eu não tenho temor, ou quando o temor está faltando, vai faltar sabedoria. Quem entendeu, diga amém. É aqui que eu quero que você caminhe comigo, vai faltar sabedoria. Quando o temor cai, quando eu perco o temor, eu perco o respeito. E às vezes a gente confunde, por exemplo, a adoração, porque essa palavra de adoração, a gente confunde a adoração, a divindade, com músicas, com canções, a gente confunde a adoração a Deus com instrumentos, danças, sendo que tudo isso faz parte da nossa relação com relação à adoração. A gente confunde a adoração como fazer coisas para Deus. Se eu estiver trabalhando, fazendo algo para Deus, eu vou estar adorando a Deus. Mas a resposta, na verdade, o que é adoração? A adoração, ela é a resposta da minha relação com Deus. Aleluia! Quando eu tenho uma relação com Deus, uma relação firme, quando eu tenho uma relação com Deus de temor, quando eu tenho uma relação com Deus de temor, eu tenho o princípio de que é de sabedoria. Então tudo que eu fizer será uma adoração. Se eu lavar as vasilhas da minha casa, eu estou adorando a Deus. Se eu limpar o chão do banheiro da minha casa, eu estou adorando a Deus.
Se eu tratar a minha esposa com respeito, com o devido respeito que ela merece, eu estou adorando a Deus. Se eu tratar os meus filhos com o devido, com o respeito que eles merecem, eu estou adorando a Deus. Se eu me comporto no trabalho, na minha empresa, eu sou um funcionário exemplar, eu cuido, eu estou ali, não puxando o saco, mas eu estou ali fazendo direito, eu estou adorando a Deus. Você vai perceber que você adora a Deus desde a hora que você acorda, até a hora que você deita, até a maneira com que você deita, você adora a Deus. Se você se ajoelha, se você ora antes de deitar, você está adorando a Deus. Você pode glorificar Jesus, dizer um amém, dizer um aleluia. Então eu preciso perceber isso. O que a adoração vai ser na minha relação com Deus. Por exemplo, a mulher que deu as 2 moedas e colocou no gasofilaço a oferta, a viúva das 2 moedas. Ninguém sabia da relação dela com Deus, mas a relação dela com Deus, o temor dela, o princípio da sabedoria, fez com que ela discernisse o momento da oferta. E ela discerne o momento da oferta, colocando tudo no gasofilácio. E Jesus pergunta para os discípulos: olha, quem está dando mais? Você vai perceber que tem a ver com a relação com Deus, que é o princípio da sabedoria. Aí os discípulos, fazendo uma avaliação assim, nas listas, eles disseram assim: Senhor, os fazendeiros estão dando muita quantia, está a quantia até muito alta. Aí Jesus disse para eles assim: não é eles que estão dando mais. Na verdade, quem está dando mais é a viúva. Mas, Senhor, a oferta da viúva é tão pequena, é só 2 moedas, não vai dar quase que nem para a gente comprar os pães para o café da manhã. Jesus disse: ela deu tudo o que ela tinha. A relação dela tem a ver com a adoração dela e com a verdade da vida dela. Ele disse: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eles não têm relação comigo, então eles estão dando do que está lhes sobrando, não é verdadeiro. Qualquer relação sem temor vai desencadear uma relação não verdadeira. O temor é o princípio. Aleluia! O temor do Senhor é o começo para você ter sabedoria em todas as outras áreas. Então você percebe, a relação tem muito a ver com a nossa adoração. Então quando Deus se revela a mim, esse entendimento, essa revelação desse Deus, mostrará a minha adoração. Aí sim, aí eu trabalho para Deus, aí eu faço para Deus, aí eu sou fiel a Deus, aí eu procuro andar com Deus. Aí sim, a minha relação vai resultar em uma vida de adoração. Quando eu tenho esse entendimento, aí as coisas começam a funcionar. Por exemplo, aí pode ser uma música assim, aí eu estou adorando, aleluia. Aí eu posso adorar com um abraço, com um gesto, com um toque, como a gente está dando toque hoje assim, porque não pode por causa da pandemia. Esse toque pode ser uma adoração, um sorriso pode ser uma adoração, aleluia. Um abraço pode ser uma adoração, um gesto, uma atitude. A minha renúncia pode ser uma adoração, dizer não ao pecado, dizer sim a Deus, é uma adoração, aleluia. A oferta do nardo foi uma adoração a Jesus também naquele momento. O comportamento, né? O comportamento de humildade, como a pastora Silvana pregou agora há pouco, quando eu entendo que eu preciso perdoar, eu não posso levar as minhas ofensas assim a ferro e fogo, isso é sabedoria, aleluia. Isso tem a ver com o temor do Senhor, com o princípio. Então eu quero resolver uma questão que está diante de mim, que me ofendeu, que me magoou bastante, mas eu preciso entender que eu quero resolver essa situação, mas eu não quero ferir a minha relação com Deus. Então o temor do Senhor, aleluia, eu quero ficar bem com Deus. E a Bíblia diz que quando eu tenho paz com Deus, eu tenho paz até com os meus inimigos, quando eu estou bem com Deus. Então, antes de ter o desaforo, tirado a forra, né, do desaforo, eu penso na minha relação com Deus. Então eu vou deixar a poeira baixar, as coisas se acalmar, e eu vou resolver da melhor maneira possível. Isso é sabedoria, aleluia. Isso tem a ver com a nossa relação, até resolver os conflitos. A maneira com que eu vou resolver os conflitos vai ser uma maneira de adoração, aleluia. Eu vou chamar o irmão para perto e vou dizer: olha, o que está acontecendo? Mas aí o tom de voz meu já está baixo, eu já estou calmo, aleluia. Eu estou pensando na minha relação com Deus, eu estou pensando na minha relação com o irmão, e agora eu esperei o momento certo, porque a sabedoria me deu isso, aleluia. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Primeiro eu quero ficar bem com Deus, aleluia. A nossa relação, ela tem que ser pontuada, ela tem que ser boa com Deus primeiro, depois ela vai ser boa com as outras pessoas, depois ela vai ser boa com a vida, aleluia. Você entende isso na sua vida? Então eu preciso perceber que aí sim, aí um abraço, um comportamento,
um comprometimento meu, será a adoração. Então, quando eu tenho esse discernimento, as coisas começam a dar certo. A sabedoria nos dirige em todos os caminhos com segurança. Você quer ter uma vida segura? Quem quer ter uma vida segura? Quer ter um ano seguro? Deus te chamou aqui hoje para te dar sabedoria, justamente para ter essa segurança. Eu preciso usar essa sabedoria com relação a Deus. Você tem medo de Deus? Né? É possível alguém ter medo de Deus? Você acha que alguém tem medo de Deus? Às vezes sim, às vezes não, depende do estilo de vida que a pessoa vive. Né? Aqueles que não levam uma vida fiel a Deus, a palavra mostra que ele terá um futuro aterrorizante para aqueles que desobedecem. Isso está na Bíblia, né? Agora, quanto mais eu ando com Deus, com esse Deus de amor, me relaciono com Ele, eu não ando da maneira que eu quero, mas da maneira que Ele quer, eu faço a sua vontade, eu procuro agradar. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor, eu procuro agradar o Senhor, eu não tenho que ter medo. Aleluia! A minha relação com Deus é tranquila, porque eu me relaciono com Deus de amor. Eu tenho o princípio do Senhor, que é o temor. Eu temo a Deus. Eu errei agora, mas eu não demoro nem 2 minutos para consertar, para pedir perdão. Eu estou numa relação com Deus que eu não tenho que ter medo. A Bíblia diz em 1 João 4,18, diz assim: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Olha o que a palavra diz numa outra versão: no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Qual que é esse amor que o escritor de João está falando? É o amor de Deus. É o nosso relacionamento com o amor de Deus. Aleluia! À medida que eu me relaciono com esse Deus, não como um Deus justiceiro, como um Deus que é vingativo, mas como um Deus de amor. Aleluia! Aí essa relação, esse amor sendo aperfeiçoado em mim, aleluia, diz assim: portanto, aquele que sente medo, então eu não posso numa relação com Deus de amor, entendendo a grandiosidade desse amor de Deus, e continuar na minha relação de medo. A palavra está dizendo aqui que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Recebe essa palavra? Você não tem que servir a Deus com medo. Serve a Deus com medo aquelas pessoas que querem viver na prática dos seus pecados. Aí elas vão servir a Deus com medo, por causa dos pecados, por causa das consequências do pecado. O pecado tira a sua paz na sua relação com Deus. Mas uma vez que você se relaciona com esse Deus de amor, e esse amor vai aperfeiçoando você, aleluia, você recebe, amém, esse amor? Esse amor, na verdade, porque quando ele diz assim: olha, o verdadeiro amor lança fora todo medo, e quem tem medo não é aperfeiçoado nesse verdadeiro amor, porque o medo mostra que existe castigo. Não há nada pior numa relação do que você ter a obediência da pessoa por causa do castigo. Lembra dos pais? Olha, se você não fizer isso, você vai para o castigo, né? Quem já ficou ajoelhado no barquinho de feijão? Dói para caramba, né? Dói o milho, a pessoa, opa, já vai lavar o banheiro, né? A relação baseada no medo é a pior das relações. Então o temor do Senhor me dá essa relação. Eu sirvo a um Deus de amor, eu sei que há uma consequência, né? É por isso que Davi, quando ele teve que escolher, ele falou: eu prefiro cair na mão de Deus, porque Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, aleluia. O escritor de Hebreus diz que ele corrige aos filhos que ama. Entenda a disciplina como uma correção de amor, aleluia, é uma correção de amor. Deus quer o nosso melhor, Deus quer o que é bom para nós. E às vezes a relação com Ele é uma relação de amor, e nessa relação de amor há disciplina, amém, amado? Até a palavra diz que o filho que não recebe a disciplina, ele é bastardo, ele não é filho legítimo. E o filho que tem um pai, que tem uma relação de amor com ele, e não há correção, pode se questionar essa relação. Porque o amor, ele também é protetor, o amor também, ele é disciplinador, o amor, ele é sábio, aleluia. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, né? O amor não se irrita com facilidade. Então quando você tem as descrições do amor,
O amor é verdadeiro, o amor não fala mentira, o amor fala a verdade. Olha, foi bom? Não foi bom, pode melhorar. O amor é assim. Aleluia! Se você se esforçar mais, você vai chegar lá. Então, na nossa relação com Deus, não pode ser uma relação de medo, pode ser uma relação de perfeito amor. Sabe por quê? No verso 19 diz assim: nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Olha aí o amor. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Quem fica no medo é porque não foi aperfeiçoado no amor. Aí ele termina dizendo: olha, porque quem fica no medo é porque tem medo do castigo. Mas a gente não serve a Deus mais por causa disso, a gente serve a Deus por causa do amor. Aleluia. Não é o castigo que me espera, é o amor que me foi proposto. Aleluia. É a relação desse amor que está proposta para mim, e ela se desencadeia como, pastor? Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Quem te amou primeiro foi Ele. Quem te viu foi Ele. A palavra diz que Ele nos atraiu com o seu amor. O amor de Cristo nos constrange. É tanto amor, é tanto amor, é tanto amor, é tanto sangue na cruz derramado de um homem inocente que me constrange. E esse constrangimento me faz levantar a mão, me faz entregar minha vida a Jesus, me faz confessá-lo como o único e suficiente Salvador da minha vida. Esse amor é tão grandioso, é tão extraordinário, que Ele me faz abandonar o pecado, largar as relações que não agradam a Deus, por causa desse amor. Aleluia! Não é o castigo, não é o que está esperando, mas é um amor que nos constrange. E você aprende comigo nessa manhã, a gente aprende junto, que o amor sem temor é um amor vazio, irmãos. O amor sem temor, a pessoa diz: eu amo você, mas não há temor na relação, no casamento, do namoro, da amizade, não há temor. Sabe aquela pessoa que fala: olha, eu amo você, eu sou seu amigo, mas ele não respeita o teu horário, ele não respeita, vai na tua casa porque a hora ele não avisa, ele te obriga a ir num lugar com ele que você não gostar. Isso não é amor. O amor, ele tem temor. Olha, você pode, olha, está dentro do seu tempo, olha, se não puder, pode ser semana que vem. Olha, o amor sem temor é um amor vazio. Quando eu digo amor sem temor, eu digo amor sem respeito. Eu não respeito a pessoa, eu não a trato como ela deveria ser tratada. Então esse amor é vazio, ele é superficial, ele é desrespeitoso. Eu não quero um amor desse. Você não quer um amor desse, uma amizade muito menos essa. Uma amizade que não tem temor, que não sabe, né, ela pega uma coisa ali e vai estragando, e não está nem aí para aquilo, não está nem aí para isso. Um amor desrespeitoso, uma pessoa que na sua presença é uma coisa, na sua ausência é outra. Ela não é verdadeira, ela não tem um amor suficiente para dizer para você a verdade com você. Mas não, ela fala por detrás, isso não é amor. O amor, ele tem temor. Aleluia. Ele tem princípio. Ele respeita. Já o temor sem amor é simplesmente medo. Eu não quero também. Eu não quero essa relação de temor sem amor. Eu temo, mas eu temo de medo. Eu faço com medo. Eu trago meu dízimo por causa do devorador que vem voando. Não tem devorador nenhum que vem voando, não. Sua relação com Deus tem que ser baseada em amor. Eu faço porque eu amo, eu faço porque Ele fez por mim, eu faço porque eu sou grato. Eu estou trabalhando na igreja, eu estou indo muito na igreja, estou me esforçando muito, mas é porque você está sendo obrigado, porque alguém está te colocando peso? Não, pelo contrário, eu estou fazendo movido pelo amor. Aleluia! É o amor que está me levando até essa relação. Então essa relação de temor sem amor é simplesmente medo e pavor. Medo e pavor, a pessoa está apavorada. Não, tem gente que vai trabalhar por causa do medo de perder o emprego. Não é pelo amor da profissão, pelo prazer. Olha que gostoso quando alguém consegue juntar os dois, hein? Eu tenho que trabalhar, mas também eu amo fazer o que eu estou fazendo. Oh, glória, hein? Aleluia! Eu amo a vida do meu patrão, eu oro por ele todo dia, eu abençoo a vida dele, sou muito grato por essa oportunidade. A vida passa a ser outra. Aleluia!
mas o amor com o temor. Olha aqui, querido, para a gente orar. O amor com o temor resulta numa entrega completa. Quando eu tenho temor, Josi, quando eu tenho amor, os dois juntos, aleluia, o temor e o amor. Lembrando que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aí quando eu tenho essa relação de amor e temor, aí ela se resulta numa entrega completa. Aí eu me entrego por amor. Jesus já estava na casa de Zaqueu. Jesus já estava aonde Zaqueu gostaria que Jesus estava. Estava sentado na mesa dele. Todo mundo na cidade viu. Mas Zaqueu não se dava por satisfeito, porque ele não queria ter uma relação de medo, ele queria ter uma relação de amor. Aleluia! Aleluia! Jesus está ali comendo, o pessoal está falando mal de Jesus, Jesus está tranquilo, Zaqueu ainda lá na mesa. Outra pessoa se daria por satisfeito, mas Zaqueu se levanta na mesa, movido pelo amor, o amor da pessoa que está sentada. Ele olhava para Jesus, e o amor de Jesus constrangia o coração dele ali naquele momento. Sabe qual que é a pior fase do crente? É quando você vem e canta, louva, levanta a mão e faz um tanto de coisa e você já não sente mais nada. Essa é a pior hora. Eu estou ali hoje, vendo a pastora pregar o primeiro louvor, e a sensação que eu tive nesse momento de privilégio, é como se fosse a primeira vez que eu tivesse passear. Como se os outros cultos de antes nunca tivessem existido, esse fosse o único culto da minha vida. A como não chega. Sabe? Essa é a relação que Deus quer ter comigo, com você. Não é uma relação de religiosidade, é uma relação de verdade. Sabe, movida pelo amor, não pelo castigo do inferno, não, pelo amor que Ele nos deu antes de mostrar o inferno, através de Jesus. Então Zaqueu está ali, olhando para Jesus, olhando para as pessoas, olhando para si, fazendo uma leitura, e ele diz: olha, Senhor, eu quero tomar uma palavrinha, será que eu posso? Jesus diz: pode, claro que pode, até porque eu sei que você vai falar. Você sabia que você não surpreende a Deus? Você surpreende a Deus quando você não fala, mas quando você fala, Ele já sabe que você vai falar. Aleluia! E pode falar, eu sei o que você vai dizer. Zaqueu disse: Senhor, olha, se eu roubei das pessoas, eu quero devolver 4 mil, não precisa exagerar, Zaqueu, calma. Não, eu quero devolver 4 vezes mais. Você roubou isso, vai devolver 4 mil, 4 mil. Zaqueu, você vai ficar pobre. Ele falou: não tem problema, eu acabei de ficar rico. Aleluia! Você pode dar glória? Eu era pobre antes. Ah, mas se tinha não, dinheiro é uma coisa, riqueza é outra. Eu era pobre antes. O Senhor está na minha casa. Agora, depois que o Senhor está na minha casa, a minha família vai ser salva, meus filhos. Eu só tinha ódio das pessoas, agora eu tenho amor na minha vida. Eu tenho amor. Então, olha, mas você vai ficar pobre, não tem problema. Eu vou devolver 4 vezes mais. Tá bom, Zaqueu? Não terminei não. Eu vou pegar metade dos meus bens. Espera aí, Zaqueu, fazendo matemática aqui, você vai perder muito já. Eu vou pegar metade e vou dar aos pobres. Ou seja, Zaqueu estava dizendo assim, ó, tudo que eu roubei, tudo que eu adquiri, ilicitamente, eu estou abrindo mão hoje e agora. Diante desse amor que está sentado na minha casa. Você tem Jesus, é o amor de Deus em sua casa, em sua vida. Mas sabe o que Jesus diz? Hoje houve salvação nessa casa. Jesus não pediu nada para ele. O amor não pede nada, o amor só te dá, só te oferece. Aleluia. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento, para nós